reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presentes e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que temos ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O nosso secretário João Campos Filho não veio à reunião e eu convidei o líder do governo, Bruno Tiago Farias Fernandes, para compor a mesa. Autorizo o nobre secretário Bruno Tiago Farias Fernandes a fazer a chamada dos senhores edis. Alberto Lopes dos Santos. Presente. Bruno Tiago Farias Fernandes. Presente. Cristiano Pereira Costa. Presente. Dimas Brasileiro de Alquimim. Elci Nascimento Sá. Presente. João Campos Filho. Juvenal de Seixas Ferro. Reinaldo Pereira da Silva. Rebeca Nascimento Sá. Valdomiro Soares Benício. Presente. Huerto Augusto Pereira de Souza. Presente. Como o nosso quórum foi alcançado, em nome de Deus, declaro aberta a reunião, convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. E ouviremos, a partir desse momento, o expediente da noite. Peço ao secretário Bruno Tiago Farias Fernandes que faça a leitura da ordem da noite, por favor. Ata da reunião ordinária, número 13/2024, da Câmara Municipal de Itacarambi, da 4ª Sessão Legislativa de 2024, realizada no dia 5 de agosto de 2024, às 18 horas. No dia 5 do mês de agosto de 2024, às 18 horas, no plenário, o vereador José Carlos Nascimento, realizou-se a reunião ordinária, da qual se lavrou esta ata por determinação do senhor presidente Juvenal de Seixas Ferro, o secretário da mesa, vereador João Campos Filho, que fez a chamada dos presentes, constatando e registrando a presença dos vereadores Alberto Lopes dos Santos, Cristiano Pereira Costa, Dimas Brasileiro de Alquimim, Elci Nascimento Sá, João Campos Filho, Juvenal de Seixas Ferro, Rebeca Nascimento Sá, Reinaldo Pereira da Silva, Valdomiro Soares Benício e Huerto Augusto Pereira de Souza. Deixou de comparecer a esta reunião o vereador Bruno Tiago Farias Fernandes, que justificou sua falta e teve abonada. Em cumprimento ao regimento interno da casa, o senhor presidente, invocando o nome de Deus, seguindo a oração do Pai Nosso, declarou aberta a reunião. Seguiu com a apreciação da ata da reunião anterior. A mesma foi aceita por todos e assinada pelos membros da mesa diretora. Em seguida, foi apresentado o projeto de lei CM 05/2024, de autoria do vereador Valdomiro Soares Benício, que proíbe
o manuseio, utilização, a queima de soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefato pirotécnico do efeito sonoro, o ruído do município de Itacarambi e das outras providências. Foi também apresentada a indicação número 85/2024, de autoria do vereador Alberto Lopes, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de troca dos postes de madeira para postes de cimento no bairro Bandeirantes, bem como todo o perímetro urbano. Moção de pesar número 02/2024, de autoria do vereador Alberto Lopes, que externa os mais elevados sentimentos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio José de Oliveira, natural da Ilha do Capão, zona rural de Itacarambi, ocorrido no dia 27 de julho de 2024. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente dos termos regimentais encerrou a presente reunião. É a mesma? É 13, não é 13? A outra é qual? Essa aqui está de 5 de agosto. E a outra? Essa aqui é no dia 15 de julho. Então, beleza. Mas não. Em votação, a ata ordinária número 13 de 2024. Senhores vereadores, que for pela aprovação desta ata, permaneça como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Ata aprovada. Peço ao secretário que dê seguimento na ordem da noite. Para a primeira e única votação, indicação 85/2024, indica o Executivo Municipal a necessidade de troca dos postes de madeira para postes de cimento do bairro Bandeirantes, bem como todo o perímetro urbano. Vereador Alberto Lopes. Passo a palavra para o autor da indicação, o vereador Alberto Lopes dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, essa indicação que eu indico a esta casa, também para conhecimento do Executivo, é pelo fato de, ali naquele bairro Bandeirante, está um perigo. Eu estava olhando lá, esses postes de madeira que está lá não sei quantos anos. Então, eu até peço ao senhor, se possível, nós está marcando uma ida a Januária, lá na Cristina, para a gente estar cobrando antes que aconteça o pior. Tendo em vista que um poste com um transformador de madeira caiu ali no bairro Caraibinha, o vereador Wellington Augusto, ele chegou lá em seguida e ficou lá a fiação alimentada no meio da rua, um perigo, lá poderia ter acontecido morte, entendeu? Então é por isso que essa preocupação, e eu peço ao senhor para estar marcando com a Cristina lá em Januária, para a gente estar indo lá para poder pedir para fazer uma visita urgente a esse bairro, porque está vindo também o período de chuva. E depois, só depois que aconteceu o pior, então a gente tem que primeiro prevenir antes de remediar. Muito obrigado, presidente, pela parte. A Câmara, a mesa diretora tem poder para poder apresentou a indicação do vereador Alberto. Eu vou colocar em votação a indicação do vereador Alberto Lopes dos Santos. Senhores vereadores, que for pela aprovação dessa indicação do vereador Alberto Lopes dos Santos, permaneçam como estão. Os senhores vereadores contrários, permaneçam como estão. E se quiserem falar sobre a indicação do vereador Alberto, sintam-se à vontade. Não tem? Indicação aprovada por unanimidade de todos os presentes na Casa Legislativa. Também para votação, primeira e única votação, moção de pesar número 02/2024, do vereador Alberto Lopes.
Quero, através dessa moção, externar os vossos mais profundo pesar. Que Deus, com a sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades. Essa Casa Legislativa presta essa singela homenagem a essa família, a quem temos muito apreço, apresentando publicamente os sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando nesta hora de dor. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara de Vereadores não poderia deixar de se expressar ao seu pesar, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, destacando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que Antônio José de Oliveira descanse em paz. Vereador Alberto Lopes dos Santos. Em votação, a moção de pesar 02 de 2024, de autoria do vereador Alberto Lopes dos Santos. Como vota o autor da moção de pesar, Alberto Lopes dos Santos? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o líder do governo, Bruno Tiago Farias Fernandes? Por favor, senhor presidente. Cristiano Pereira Costa, como o senhor vota? Dimas Brasileiro de Alquimim, não está presente. Elci Nascimento Sá, como o senhor vota? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o público aqui presente. Boa noite, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu voto a favor, senhor presidente. João Campos Filho, como vota? Não está presente. Reinaldo Pereira da Silva, como o senhor vota? Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, Vossas Senhorias, boa noite, o público presente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Meu voto é a favor, Vossa Excelência. Rebeca Nascimento Sá não está presente. Como vota o líder da oposição, o senhor Valdomiro Soares Benício? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Wellington Augusto Pereira de Souza? A favor, senhor presidente. A moção de pesar, de autoria do vereador Alberto Lopes dos Santos, que é vice-presidente da Casa Legislativa, foi aprovada por todos os presentes da casa. Então, a moção de pesar do senhor foi aprovada, vereador Alberto. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer aqui aos nobres colegas pelo voto. Muito obrigado pela parte. Peço o secretário da mesa que dê seguimento na ordem da noite. Apresentação do dia, indicação número 86/2024. Indica o Executivo Municipal a necessidade de 2 quebra-molas da rua ao lado do CEASA, na comunidade Fabião 2, Zona Rural Tacarambi. Vereador Elci Nascimento Sá. Eu vou indagar o vereador Elci Nascimento Sá, autor da indicação. O senhor quer fazer uso da palavra? Em votação, a indicação do vereador Elci Nascimento Sá. Senhores edis, que for pela aprovação desta indicação, permaneça como estão. Outros vereadores, senhores vereadores, que têm o voto contrário, que faça... que tem o voto contrário, que faça a votação contrária. Quem quiser votar ao contrário. Senhor presidente. Ou se manifestem. Boa noite, agora eu vou dar boa noite a todos. Na pessoa de Kenny, eu estendo os cumprimentos aos demais. Senhor presidente, aproveitando essa indicação do novo vereador aí, eu não estive presente, mas o vereador Cristiano acabou de falar que ocorreu um acidente ali na Rua Bahia, esquina com o Rio de Janeiro. E, para mim, já tramitou nessa casa outra indicação solicitando um quebra-mola ali. Eu queria que, se possível, né, o líder do governo, que tem o acesso lá, as portas abertas com o executivo, fosse lá pegar essa indicação de bom coração e fosse lá, estamos precisando, porque realmente o fluxo dos veículos aumentaram, né, o trânsito está mais rápido e ele se faz necessário. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. O Wellington Augusto Pereira de Souza. A indicação do Elci Nascimento Sá. Ela está dormindo.
A favor, senhor presidente. Indicação aprovada por unanimidade dos presentes na Casa Legislativa. Então, a indicação do senhor está aprovada. Peço ao secretário da mesa que dê seguimento na ordem da noite. Formulário de inscrição da tribuna livre. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itacarambi. Eu, Kênia. Leo Pereira? Moreira, né? Kênia Moreira de Oliveira. Venho respeitosamente requerer de Vossa Excelência minha inscrição para o uso da tribuna livre, na sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 12 de 8 de 2024, às 18 horas. Assunto abordado será solicitação de verba para a aquisição de van para transporte de crianças com necessidades especiais para o tratamento em outros municípios, em especial na APAI, localizado no município de Januária. Itacarambi, dia 9 de 8 de 2024, Kênia Moreira de Oliveira. O formulário de inscrição da senhora Kênia Moreira de Oliveira está aqui. Eu queria convidar a senhora, por favor, que a senhora viesse até a tribuna... beleza. Que a senhora viesse até a tribuna livre para explicar para a sociedade, a itacarambiense, né, a reivindicação que a senhora está pretendendo. Com a palavra, a senhora Kênia Moreira de Oliveira. Boa noite a todos. Em nome do excelentíssimo senhor presidente Juvenal de Seixas Ferro, cumprimento a todos os vereadores presentes. E, em especial, cumprimento as mães atípicas que, apesar das dificuldades de sair de casa, faz presente nessa casa. Me chamo Kênia Moreira de Oliveira, né? Sou mãe de uma criança especial e estou aqui hoje como cidadã e representante das famílias de Itacarambi, que têm crianças com necessidades especiais e necessitam desse serviço. Venho explanar um assunto muito relevante para essas famílias e toda a comunidade de Itacarambi, que é a aquisição de uma van totalmente adaptada para o transporte dessas crianças e suas famílias para os tratamentos que são feitos em outros municípios. Atualmente, a maioria dos tratamentos são feitos na APAI do município de Januária. Esse deslocamento se torna exaustivo para as famílias e, infelizmente, nossa infraestrutura atual de transporte não atende às necessidades especiais das crianças. Isso resulta em barreiras que, em muitas vezes, são intransponíveis para aqueles que já enfrentam tantas dificuldades no seu dia a dia. A falta de um transporte adequado tem sido um grande obstáculo, comprometendo a regularidade e eficácia dos tratamentos, além de causar transtorno significativo às famílias. A aquisição de uma van adaptada seria um grande passo para transformar essa realidade. Esse veículo não só possibilitaria o transporte adequado e seguro das crianças, mas também representaria um compromisso da nossa gestão com a inclusão e com os direitos humanos fundamentais. Para concretizar esse projeto, precisamos da união de esforços entre todos os setores da nossa sociedade e, especialmente, do apoio dessa Casa Legislativa. A verba necessária para essa aquisição deve ser vista não como um custo, mas como um investimento na dignidade e na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Estamos solicitando, portanto, a alocação de recursos para a compra dessa van adaptada. Sabemos que emendas impositivas são um dos mecanismos legislativos utilizados em câmaras municipais e em outros níveis de governo. Essas emendas impositivas permitem que os vereadores destinem uma parte do orçamento para projetos específicos, como obras de infraestrutura, melhorias em serviços públicos ou apoio a organizações sociais. A execução dessas emendas é obrigatória, ou seja, o prefeito é obrigado por lei a realizar os projetos indicados pelos vereadores. Tenho certeza de que, com a colaboração de todos os vereadores, poderemos avançar nessa questão e proporcionar um serviço essencial que beneficiará inúmeras famílias em nossa cidade. Lembrando que nossas famílias atendidas na APAI é em torno de 34 famílias. Conto com o apoio de cada vereador aqui presente
para que possamos dar um passo importante rumo a um Itacarambi mais inclusivo e acessível para todos. Estou à disposição para qualquer esclarecimento diante dessa tribuna. Muito obrigada. Antes de eu passar a palavra para os vereadores, a senhora Kênia Moreira, ela está fazendo uma solicitação de verba para aquisição de uma van para transporte de crianças com necessidades especiais para tratamento em outros municípios, em especial os meninos da PAI, localizado aqui no município de Januária. O vereador que quiser fazer uso da palavra sobre as indagações da senhora Kênia, sinta-se à vontade. A palavra está franca. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite aqui todas as mães presentes, boa noite quem nos assiste pelas redes sociais. Ô Kênia, a gente já vem conversando anteriormente, já estou procurando, né, apoio dos deputados aí, que eu acompanho, que eu sigo, e assim, em breve espero ter uma resposta positiva, e assim, tem certeza, pode sair daqui na certeza de que, né, da minha emenda impositiva, eu vou destinar o que eu puder destinar para vocês, e tenho certeza que os colegas também vão fazer isso aí, e tenho certeza que isso aí vai dar certo, que vai ser destinado para vocês esses veículos. Acho que um só não resolve, não. São muitas mães, são muitas crianças, tá? E desde já desejo boa sorte a todas vocês e muita saúde para os filhos de vocês, tá? Vereador, o líder do governo, Bruno Thiago Farias Fernandes. Boa noite a todos, boa noite os pais, Kênia. Em relação, Kênia, a algumas situações sobre algumas vedações eleitorais, que infelizmente muitas coisas aqui a gente não pode estar falando, mas seria interessante uma discussão quando o orçamento estiver aqui, vocês voltarem aqui para discutir junto com a gente, no dia da discussão desse orçamento, para a gente estar debatendo sobre esse assunto, mas acredito que vai ter sim o interesse dos nobres colegas, dos nobres pares, para estar discutindo. Infelizmente, a gente está vedado de muita situação por causa desse período eleitoral. Até algumas falas nossas aqui que a gente é vedado, está falando também. Mas a gente deixa à disposição, quando o orçamento estiver aqui, para a gente estar discutindo essa situação que é de suma importância para as crianças, tá? Mas algum vereador quer fazer... como é que é? Só quer falar, dona Kênia? Tá bom. Com a palavra, o vereador Wellington Augusto Pereira de Souza. Como já boa noite a todos, né? Aqui presente na Casa do Povo, o senhor presidente, os novos colegas, boa noite a todos. Igual que a gente tinha conversado com você, a gente vai ter que procurar os deputados da gente e vamos também, igual o Buguinha falou ali, que a gente está vedado de umas coisas, entendeu? Então, quando o orçamento estiver nessa casa, procurar com a gente com o orçamento para a gente estar dando início nesse trabalho, né? Que já é um sonho seus, para a gente estar correndo atrás, beleza? E o que depender de mim para estar ajudando, a gente está aí junto, beleza? É só isso, gente. Boa noite. A parte, Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Reinaldo Pereira da Silva. Eu queria aqui só deixar aqui desde já o meu comprometimento com a sua causa e dizer que ele poderia ter chegado até mais antes, que a gente já, em outros anos, a gente destinou algumas emendas para até alguns tipos de coisa que não seria tão importante como a causa de vocês. A gente sabe da luta diária, do sofrimento de vocês, mãe, pais, que têm as crianças. E quero dizer para você que essa casa aqui vai sim estar compromissada com a causa. É o que o vereador Bruno Thiago falou. Infelizmente, chegou para essa casa numa data que a gente não pode nem expressar de verdade como está ajudando, tá bom? Mas desde já dizer que a gente está aqui com comprometimento com a causa de vocês. Com a palavra, o vice-presidente da Casa Legislativa, Alberto Lopes dos Santos. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a senhora Kênia pela iniciativa, em nome de todas as mães que estão ali, e pais, e dizer que a nossas emendas impositivas, nós destinamos todos os anos 50% para a saúde. É onde tem aqui hoje no município tem uma ambulância grande
que foi graças às emendas impositivas de nós aqui, vereadores, aqui da Câmara. E como a senhora Kênia vem aqui fazer esse pedido em público, nós, os 11 vereadores, nós somos eleitos pelo povo para representá-los. Então, vocês podem ter certeza que, se depender dessa casa, nós vamos estar, sim, também destinando os 50% das nossas emendas impositivas para esse fim. Mas eu tenho certeza que acho que não vai precisar. Inclusive, depois você pode até explanar aí, Kênia falando, do deputado, que até que fez um contato já também com a senhora, e a senhora pode estar falando também. Mas dizer que a causa, ela é justa. E eu falei na reunião passada aqui, que uma mãe foi em Montes Claros com uma criança, essa criança autista, teve que levar a avó junto, porque lá ela não deu conta de olhar a primeira vez que foi, ela sofreu muito, então a avó foi. Então, assim, realmente precisa, tem que ser adaptada mesmo, tem que ser uma coisa bem feita. E nós aqui dessa casa, nós somos solidários sim a vocês podem ter certeza. O que depender dessa casa, pode contar conosco. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu vou voltar a palavra para a senhora Kênia, né, Moreira de Oliveira. Sabemos que nossa luta é árdua, não se resolve de um dia para a noite, né? Sabemos os empecilhos que vocês sofrem diante, né, da política atual, mas estaremos aqui lutando, retornando. Depois eu vou sentar com vocês para tentar ver qual que é a data possível para a gente estar retornando e trabalhando referente aos vereadores. Recebi uma resposta através de Alberto sobre o Ricardo Campos. Esperamos, né, ter um retorno, mas estou à disposição de qualquer vereador que possa lutar, né, através dessa casa e através de deputados, viu? Tive algumas respostas, né, mínimas pelo tamanho da nossa casa, de Itim, de Cristiano, de Bedego, mas, infelizmente, são poucos para 11 vereadores que nos representam, né? Lembrando que eu mandei mensagem para todos antes de estar aqui. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Eu só queria aqui parabenizar a senhora Kênia Moreira de Oliveira por essa luta árdua, desse pedido público, de interesse desta causa justa e soberana. A senhora tem todo o direito de vir lutar pelos interesses, né, daquela pai. Nós estamos aqui à disposição. Eu vou fazer minhas palavras aqui do vereador Buguinha. Infelizmente, a gente está num processo político que a gente não pode falar muitas coisas, mas nós estamos soberano a senhora e falar para o cidadão de Itacarambi. O que a senhora fez aqui hoje só deu um exemplo de como um cidadão vem nesta casa legislativa. Parabéns para a senhora, que a democracia ela é para todos. Você não resolve nada na pauleira, no pau. Você não consegue resolver nada no tiro, na facada. Não é assim que resolve as coisas. Essa Casa Legislativa tem 11 vereadores para representar o povo de Itacarambi. E a senhora deu um exemplo como se tenta resolver um problema com a democracia. É assim que se faz uma cidade crescer, é assim que faz o nosso legislativo crescer mais, porque é assim que uma cidadã faz, de vir nesta Casa Legislativa, colocar a cara para bater, foi lá, procurou nossa secretária Marli, se inscreveu no tempo certo, porque nós aqui, gente, nós representamos o povo. Essa casa aqui, nós temos que dar exemplo para o povo, porque se nós não der exemplo para a sociedade vai mal. Se a casa que é da lei, que faz as leis, que faz os projetos, né, não dá exemplo, quem é que vai dar exemplo para a sociedade da Itacarambi? Nós temos um regimento interno, que lá está escrito o que deve e o que não deve fazer. A senhora Marli, nossa secretária, está lá para receber qualquer cidadão de Itacarambi. Não interessa se é oposição, se é situação, independente de cor. É assim que nós queremos resolver os problemas de Itacarambi. É as pessoas virem se inscrever. Nós também temos nossa lei orgânica. Essa casa não pode passar por cima da lei orgânica, nem por cima do nosso regimento interno.
E através dele está aberto para qualquer cidadão falar com relação à saúde, educação, com relação a obras, assistência social, com relação à agricultura, o turismo, todos os setores, a administração. Não tem problema, é só chegar, escrever, e que a gente aqui, nós temos a obrigação de dar a parte para os nossos patrões, que é o povo. Então, muito obrigado à senhora pela participação da senhora, e com certeza, as minhas palavras é as mesmas palavras do vereador Buguinha, e muito obrigado à senhora. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, sinta-se à vontade. Senhor presidente, eu queria mesmo pedir desculpa a vocês que chegaram aqui desde as 6 horas, né, 18 horas, e aguardaram aí 1 hora aproximadamente, e ainda assim a casa não preencheu. Dizer que, salvo engano, ano passado, eu fiz uma indicação para comprar um veículo adaptado justamente para o transporte de pessoas com deficiência. Sabemos que as nossas limitações são várias. E as barreiras não são as arquitetônicas. Não são só as arquitetônicas. Muitas das vezes se esbarra nisso aí, na questão política. Porque, para mim, para o vereador Elci, para os demais vereadores, pode ser um valor alto, mas para o município não é. Porque, como a mesma Kênia lhe disse, a própria Kênia, é um investimento. E não é investimento que vai ser para hoje, para amanhã. É a longo prazo. Esse veículo vai servir por muito tempo. Então, assim, eu quero dizer para vocês que vai fazer 8 anos que eu estou nessa casa. Eu sinto vergonha disso, porque isso não era para estar acontecendo, não. Eu sinto uma situação de impotência diante da situação. Porque, por mais que nós possamos prometer, nós não sabemos se amanhã nós estaremos com esse veículo aí para vocês. Mas uma coisa eu asseguro, o que eu puder fazer e tiver ao meu alcance, vocês podem contar comigo, viu? Eu agradeço vocês por ter ficado aqui até esse momento. Muito obrigado. A parte, presidente. Com a palavra, o vereador Elci Nascimento Sá. Senhor presidente, também quero deixar um pouco de mensagem para elas aqui. Que pena que chegou um pouco atrasado, né? Porque a gente já fez a votação das emendas esse ano. Do ano passado, para pagar esse ano. Estou falando assim, se chega o ano passado, estaria pago esse ano, que eu quero falar, entendeu? É um valor simbólico que eu fiz aqui, mais ou menos 600 mil da emenda impositiva, e a metade da área da saúde seria um recurso que seria doado para vocês se tivesse vindo antes, mas tudo é no tempo de Deus, né? E acredito muito que vai dar certo, e a gente vai fazer todos os esforços dessa casa, dos anos vereador, e o que precisar, pode contar comigo, eu estou presente também para ajudar aí. A parte, Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador, nosso representante lá do bairro, né? São Francisco, Reinaldinho. Não, eu só queria aqui lembrar aqui que, na verdade, talvez os 11 vereadores dessa casa não conseguiu enxergar essa necessidade tão grande do nosso município, porque nós já destinamos 2 veículos para a saúde, e todos os 2 veículos também eram veículos grandes, mas em nenhum momento, nenhum de nós aqui enxergou que havia essa necessidade. Então eu quero aqui mesmo pedir desculpa por não ter enxergado um problema que existe aí, no qual eu tive 3 anos e meio como parlamentar e não consegui perceber o tamanho desse problema, mas que a gente destinou sim as emendas da gente para a saúde, a gente comprou veículos para a saúde, a gente compramos. Só não sabia que tinha tamanha necessidade de um veículo adaptado para que levasse esses meninos, esses pacientes de forma mais segura e mais confortável. Então eu queria mesmo era me retratar perante esses pais, pedir aí desculpa por não ter percebido o tamanho do problema que vocês passavam, viu? Mas a gente destinou, e aquilo que a gente falou aqui, falar para a Kênia que ela mandou mesmo para todos os
os apps de vereadores, mas tem muita coisa que a gente não pode estar respondendo, viu, Kênia? A gente tinha que responder pessoalmente, por isso não houve a resposta no momento. É só isso, Vossa Excelência. Eu vou pedir desculpa para vocês por estarem, esperou 1 hora, mas nessa Casa Legislativa eu sou testemunha que hoje alguma coisa aconteceu. Não é normal, na realidade é anormal o que aconteceu hoje das pessoas atrasar, deixar vocês esperando. A gente chega na hora, mas muitas vezes a gente tem que olhar o lado do outro, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu não posso falar pelos outros, mas eu peço desculpa a vocês por vocês terem esperado 1 hora, mas não é normal isso acontecer. Você pode ter certeza que, pelo que eu conheço a casa, alguma coisa aconteceu com alguém que só Deus sabe o que foi. Viu, gente? Não é assim. E queria aqui falar com a nossa secretária Marli, que a senhora marque uma reunião com a chefia de Januária lá, da CEMIG, para a gente estar olhando o pedido do vereador, vice-presidente da Casa Legislativa, Alberto Lopes dos Santos. Palavra, o vereador Alberto. Quando o nobre colega Bedego fala que pede desculpa, as mães que estão aqui, o pai que está ali também, vocês sabem que aqui nessa casa eu chego, no máximo às 6h15 eu estou aqui. Mas como cada caso é um caso. E dizer para vocês, para os senhores também, que todos nós teremos sim problemas. E passamos por problemas. Eu estou aqui na casa aqui hoje, mas eu estava de ida a Belo Horizonte. Eu estava indo a Belo Horizonte. E meu filho falou, não pai, não preocupa não, dá para mim ir, tal, mas não sei se é do conhecimento de vocês, eu estou passando por um problema com um filho, e hoje ele começou a 3ª sessão de quimioterapia. E eu ia para lá, mas ele pediu, e falou, não, dá para ir, não precisa. É ele e a esposa, e tem uma criança também. Então, nobre colega, isso aqui não foi desfazendo de ninguém que está aqui, não. Das mães que estão aqui, não. Eu tenho o maior respeito pelo ser humano, eu sou ser humano e tenho o maior respeito. Infelizmente, as coisas acontecem. Não sei o problema dos outros, mas eu nem vinha para essa reunião. Mas como agora já à noite que eu ia para Januária pegar o ônibus da Gontijo às 8 horas, aí eu decidi, falei, não, então eu vou à reunião. É só isso. Ó. Muito obrigado, presidente, pela parte. Obrigado, vereador Alberto. Mais um vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Convido a todos para a próxima, se Deus quiser. Tenha a todos uma boa noite.